Eles não pensam, não respiram e não têm vontade própria. E mesmo assim já causaram pandemias, salvaram vidas e mudaram o rumo da evolução na Terra. Você já parou para pensar no que realmente é um vírus? A maioria de nós só se lembra deles quando estamos doentes. Gripes, febres, epidemias, máscara. Mas por trás desse medo há uma história invisível. Os vírus são muito mais antigos do que os dinossauros. Eles estão por toda parte. No ar, na água, no solo e no nosso corpo. E o mais surpreendente, talvez eles tenham sido os verdadeiros arquitetos da vida na Terra. Em um mundo onde a curiosidade abre portas, eu convido vocês a entrar hoje no Hipercubo. O que são os vírus de verdade? Os vírus não são exatamente seres vivos, mas também não são apenas matéria. São estruturas microscópicas compostas por material genético, DNA ou RNA, envolvidos por uma cápsula proteica. Eles não respiram, não têm metabolismo, não se reproduzem sozinhos, mas quando entram em uma célula viva, assumem o controle e forçam essa célula a fabricar mais cópias de si mesmos. Eles são minúsculos, 100 vezes menores do que uma bactéria. E ainda assim, estima-se que existam mais vírus na Terra do que estrelas em todas as galáxias conhecidas. Você respira vírus, você bebe vírus. Eles estão nos oceanos, no solo, no nosso intestino. Há bilhões deles em cada milímetro de água no mar. Eles são parte do ecossistema e do nosso corpo também. E qual é o papel de um vírus na evolução? Há bilhões de anos, antes mesmo de existir a vida complexa, os vírus já circulavam pelo planeta. Há quem diga que eles antecedem até mesmo as primeiras células. Alguns cientistas acreditam que os vírus podem ter contribuído para o surgimento da vida como conhecemos. Mas não para por aí. Os vírus são verdadeiros agentes da evolução. Ao invadir uma célula, eles podem deixar pedaços do seu código genético para trás. Esse fragmento às vezes são absorvidos pelas células hospedeira e com o tempo gera mutações. E as mutações são a matéria-prima da evolução. Durante eras, os vírus ajudaram a acelerar a diversidade genética, obrigando os seres vivos a se adaptarem. Alguns saltos evolutivos, como o surgimento de novas espécies, pode ter sido impulsionado por surtos virais em massa. Eles não só influenciam como moldam. Mas e quando o vírus vira parte de você? Talvez o fato mais surpreendente sobre os vírus seja este. Eles estão dentro de você. Eles não estão falando só de infecções. Estamos falando aqui de essência. Cerca de 8% do DNA humano é de origem viral. Ao longo de milhões de anos, vírus infectaram nossos ancestrais, deixaram um rastro de seu código genético dentro de nossas células, e esses fragmentos foram sendo passados adiante, geração por geração. Esses pedaços de vírus que agora fazem parte do nosso genoma não são inúteis. Pelo contrário, um deles, por exemplo, é responsável por algo essencial na nossa existência: a formação da placenta. Sim, a estrutura que protege o feto que permite a gestação em mamíferos surgiu graças a um genes viral. Ou seja, parte do que nos torna humanos, parte do que nos permitiu nascer, veio de um vírus. E só te falar que vírus ajudam a salvar vidas. Durante séculos, o nome vírus foi associado à tragédia, epidemias, sofrimento. Mas a ciência virou esse jogo. Hoje, alguns vírus estão sendo usados para salvar vidas. Na fagoterapia, por exemplo, usamos vírus para atacar bactérias resistentes a antibióticos, em tempos que a resistência bacteriana é uma ameaça global. Essa técnica pode ser a solução do futuro. Além disso, na terapia genética, os vírus são modificados para transportar genes saudáveis para dentro de células doentes. E não para por aí. As vacinas de RNA mensageiro, como as do Covid-19, usam princípios virais para ensinar o corpo a se proteger. Essas tecnologias seriam impensáveis sem a biologia viral. Os vírus, antes nossos inimigos, hoje podem ser aliados poderosos. Mas apesar disso, ainda precisamos temê-los. Mas qual que é o lado sombrio do vírus? Mesmo com tantas aplicações benéficas, os vírus continuam sendo perigosos. Eles são imprevisíveis, capazes de se mutar rapidamente, e como vimos na última década, pode colapsar o sistema de saúde em questão de semanas. Doenças como HIV,
Ebola, Zika e, é claro, o Covid-19 mostraram o quanto estamos vulneráveis. E essas vulnerabilidades nem sempre é culpa do vírus. Muitas vezes vem de como vivemos. Desmatamos florestas, aproximamos humanos de animais silvestres, criamos condições ideais para que os vírus desconhecidos saltem de espécie e infectem pessoas. Isso é chamado de transbordamento viral. Enquanto o planeta muda rápido demais e de forma descontrolada, novas pandemias serão uma ameaça constante. Então, o que podemos concluir com isso? Os vírus são uma das forças mais misteriosas e influentes da natureza, mas profundamente presentes em tudo que existe. Eles já destruíram, mas também já ajudaram a criar. Já causaram dor, mas também trouxeram esperança. E acima de tudo, revelam o quanto tudo está conectado, mesmo aquilo que parece separado. No fim das contas, os vírus nos mostram uma grande verdade da ciência. A vida é cheia de paradoxos. E entender esses paradoxos é o primeiro passo para respeitar a complexidade do mundo em que vivemos. E se esse vídeo de alguma forma fez com que você pudesse olhar o vírus com outros olhos, deixa o seu like, se inscreve no Hipercubo e ativa o sino, e nos vemos num próximo vídeo.